A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Começa agora mais uma edição do Jornal das 6. Nesse 25 de julho foi comemorado o Dia do Colono e do Motorista. Aqui em Ijuí, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mais uma vez, realizou, junto com seus associados, a feira, na rua 14 de julho. Muitos jovens saem da moradia dos pais no interior e vão para a cidade com o objetivo de cursar uma graduação. Nesses casos, muitos não voltam. Bianca Jacoboski, de 20 anos, cursa o 6º semestre de Direito, mas ao contrário de muitos, ela não saiu da casa dos pais e não pretende deixar a vida no campo, mesmo após formada. Não, eu senti a necessidade de fazer uma faculdade até pela questão da comunicação com as pessoas, porque metade do nosso trabalho inclui comunicação, conversar com o cliente, explicar o nosso produto, o nosso trabalho. Então, na verdade, primeiramente, eu fui fazer uma faculdade buscando isso, ampliar os meus conhecimentos na comunicação. E assim, não é porque nós estamos no interior que nós não precisamos adquirir conhecimento. Nós temos que avançar como as outras pessoas também. Sim, pretendo permanecer na propriedade, né? Porque eu consigo agregar muito do que eu aprendo na minha faculdade na propriedade, que são questão de leis e afins. Então, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia. Então, eu consigo conciliar os dois e um é importante para o outro. Então, para mim, é bem tranquilo, bem bom. Em Ijuí, em comemoração ao Dia do Colono e do Motorista, mais uma vez foi realizada a tradicional Feira de Produtos Coloniais. Participaram agroindústrias e agricultores familiares de Ijuí e Bozano, que comercializam diversos tipos de alimentos, como panificados, embutidos, geleias, dentre outros. Ainda venda de artesanato e mel, nesse último caso por parte da Associação dos Apicultores de Ijuí. Na verdade, o Dia do Colono, Motorista, o imigrante, é um momento de reflexão. Mas, assim, a sociedade anda, nós precisamos estar atentos a isso, né? E, no momento hoje, nós trabalhamos muito numa linha da diversificação. Sabemos da importância que a agricultura familiar tem na produção, mas hoje eu estou bastante convencido da questão de produzir, transformar e comercializar. Então, nessa nossa feira aqui do Dia do Colono, do Motorista, 59 anos da Emater, nós estamos fazendo isso. E eu acho assim, cada ano que passa, cresce, o pessoal se legaliza, investe mais. Então, para nós, é um momento de reflexão, mas é um momento também de, digamos assim, transformar aquilo que nós produzimos e comercializar, essa aproximação de quem produz e de quem comercializa. Então o evento, o Dia do Colono e a feira aqui, tem esse objetivo, essa aproximação. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais salienta ainda quais são as principais reivindicações da categoria. Nós, ao longo do tempo, eu diria assim, década de 80, quando nós começamos a nos mobilizar com mais força para exigir políticas públicas, tivemos resultado na questão da Previdência, da Saúde e o PRONAF como uma política pública de crédito e de mais segurança. Eu diria assim, a agricultura, no geral, ela vive um bom momento, mas nós temos alguns desafios. Por exemplo, sofremos muito e investimos bastante na atividade leiteira. Por outro lado, muitos produtores levaram calote na sua atividade. Então isso acabou desestruturando alguns produtores aí. E o que a gente quer? É mudar a lei no sentido de que, de fato, tenhamos digamos, a segurança naquilo que nós produzimos e comercializamos. E esse ano de 2016, a preocupação maior está relacionada com a reforma da Previdência Social. Nós, a cada dia que passa, temos notícias novas aí e ameaças fortes nesse sentido. Então, o movimento sindical está mobilizado, se organizando para, digamos assim, manter as conquistas e, na medida possível, avançar,
mas hoje assim não aceitando aquilo que são propostas de mudança, elevando, por exemplo, a idade para a aposentadoria, desvincular benefícios previdenciários, salário mínimo, a questão das pensões, quer dizer, então tem todo um cenário que está aí. Nós fizemos alguma mobilização nesse sentido e essa seguramente vai ser uma bandeira central do nosso movimento sindical. E a questão da saúde, liberação de recursos, temos que trabalhar também atentos a isso e olhando o geral das políticas públicas aí para que a gente consiga de fato dar essa segurança para quem trabalha, quem produz, principalmente a agricultura familiar, que é responsável por 70% da produção de alimentos que vai à mesa do brasileiro. Então essa política agrícola, digamos assim, de estímulo a essa nossa categoria da agricultura familiar, ela deve ser mantida e revitalizada para que nós tenhamos aí uma sucessão rural, inclusive, com qualidade, com condições para que o nosso meio rural não envelheça, não se isole cada vez mais. E nós temos a Casa Familiar Rural trabalhando a questão da educação do campo e fazendo esse trabalho de aproximação das famílias. Então, acho que desafios temos pela frente, mas hoje nós temos muito também a comemorar e a celebrar. A partir dessa segunda-feira, a Caixa Econômica Federal começou a facilitar o financiamento de imóveis para a classe média alta. O aumento do valor máximo do imóvel a ser financiado pelo banco vai para R$ 3 milhões. Outra novidade é o aumento no limite de financiamento para os imóveis com valores acima de R$ 650 mil. É nesta esquina de um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre que estão sendo construídos apartamentos que custarão R$ 3 milhões. Eles terão 230 metros quadrados, 3 suítes e 3 ou 4 vagas na garagem. A partir de agora, imóveis deste valor serão financiados pela Caixa Econômica Federal. Mas o superintendente do banco explica que os recursos usados não interferem no financiamento da habitação popular. Não vai haver uma diminuição de recursos, uma vez que as fontes também de recursos são diferentes. Enquanto a habitação social, a fonte são recursos vindos do FGTS, habitação de mercado, que são imóveis acima de 200 mil, que aí vão chegar nesses imóveis até 3 milhões, a fonte são recursos da poupança, da LCIs e outras formas de tesouraria do banco. Outra novidade que começa a valer hoje é o aumento no limite de financiamento para os imóveis que custam mais de 650 mil. No caso dos usados, a cota passa de 60% para 70% e dos novos, de 70% para 80%. Ou seja, o valor da entrada dada pelo interessado fica menor. Para o gerente desta imobiliária, isso pode ser decisivo para fechar negócio. Um imóvel de 700 mil reais, nós estamos falando aí em torno de 70 mil reais. E realmente 70 mil reais, uma parcela inicial, é a diferença entre fazer ou não fazer o negócio. Segundo a Caixa Econômica Federal, no primeiro semestre deste ano, foram financiados 370 mil imóveis no país. No mesmo período do ano passado, foram 300 mil. Mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas próximas eleições municipais. São 6 milhões a mais do que nas eleições de 2014. São mais de 140 milhões de eleitores, a maioria mulheres. Do total, quase 16 milhões têm entre 16 e 17 anos ou mais de 70 e, por isso, não são obrigados a comparecer às urnas. Este ano começam a valer as mudanças nas regras eleitorais aprovadas pelo Congresso em 2015. Entre elas está a alteração na data para o registro de candidaturas, que era feita até o dia 5 de julho e foi adiada para 15 de agosto. Com a mudança, o tempo das campanhas cai de 90 para, em média, 45 dias. A mudança é para diminuir os gastos da campanha, mas também pode atrasar o julgamento de candidatos inelegíveis. Até agora, o TSE registrou apenas 122 candidaturas e a expectativa é de 580 mil. A partir dessa eleição, também não será permitido que os candidatos recebam dinheiro de empresas. A outra preocupação é com o próprio Caixa 2, o financiamento ilícito. Por outro lado, acredito que as empresas regulares, em princípio, tendo em vista, inclusive, todas essas operações que correm, a Lava Jato e outras,
não vão se animar, em princípio, a participar de uma operação de Caixa 2. Outras mudanças são o limite de gastos de campanha e a diminuição no tempo de propaganda de rádio e TV, que passou de 45 para 35 dias. Para esse professor de Direito Eleitoral, as novas regras devem tornar a disputa mais justa. A gente tinha vários candidatos que não conseguiam um financiamento privado por pessoas jurídicas, outros candidatos que, em razão de alguns interesses econômicos, recebiam bastante financiamento, bastante doação de pessoas jurídicas. Isso gerava um desequilíbrio no pleito. Para permitir que as eleições sejam mais isonômicas, estabeleceu-se esse limite. A Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e a IMASA promoveram aqui em Ijuí o 3º encontro de soja em Resteva de Milho, no Rio Grande do Sul. Nessa edição foi debatido a qualidade e velocidade do plantio, visto que, como o cultivo da soja após a colheita do milho por volta do mês de fevereiro não é no período tradicional, os produtores precisam ter alguns cuidados especiais. Acho que a gente está preocupado e hoje existe uma tendência de como fazer mais com menos. E eu acho que esse evento propicia isso. Até o Rio Grande do Sul hoje consegue fazer com essa tecnologia uma 3ª safra num ano. Então hoje o que a gente quer repassar aqui é informações, trocar ideia com uma pesquisa, com produtores, mostrar resultado. Porque até existe uma preocupação no mundo hoje por alimento e bioenergia. E nós, aqui na nossa região, é possível fazer isso e nós devemos fazer para aproveitar o mercado. O produtor rural Marcos Friedrich apresentou os resultados obtidos na 2ª safra de soja em Resteva de Milho, como é denominado esse tipo de plantio. Exatamente, Luana. São bons resultados, são resultados vindos de vários produtores, né? E são resultados animadores, resultados que incentivam a adoção realmente dessa prática, dessa tecnologia. A gente vê como uma tecnologia viável, né, e que compensa realmente para o produtor. Requer cuidados, requer atenção a alguns detalhes, né, porque ela é um pouco mais complexa do que o plantio da soja na época normal. Entretanto, tem sido viável, tem sido compensador. Os presentes conferiram ainda uma explanação sobre a velocidade no plantio. Sobre a velocidade de plantio impactando na produtividade. Quando se aumenta muito a velocidade das semeadoras, a produção cai, porque a distribuição das sementes não fica bem como deveria ficar com velocidade menor. E isso acarreta em perda de produtividade. O que os produtores querem é saber os resultados. E o engenheiro agrônomo da Embrapa enfatiza o aumento da produtividade em lavouras de 2ª safra. No pensar da Embrapa, pode-se dizer, né, a gente sempre busca tentar buscar uma agricultura competitiva, que seja focada em altos rendimentos, né, que sempre tenta evoluir nisso, mas sustentável também. E isso do ponto de vista econômico. Então, sempre utilizando aquelas práticas de menor custo possível com menor retorno. Nessa questão de arranjo, a gente viu um dos resultados, já antecipando dessa pesquisa, né, que a gente muitas vezes não precisa fazer esse plantio cruzado, semear 2 lavouras, porque isso aumenta muito o custo de produção. Né? Se nós saímos do tradicional, em torno de 40 a 50 centímetros, o ideal seria reduzir um pouco o espaçamento, né? E isso não tem um custo adicional muitas vezes. Então é tentando algumas soluções que incrementem rendimento sem aumento concomitante de custo de produção. Produtividade que o produtor Rodrigo Noronha já vê na prática, com bons resultados que vem obtendo. A safra foi boa, é aquela coisa, né? Começamos a plantar dia 15 de janeiro, produziu acima de 50 por hectare, foi para 20 de janeiro, veio para 50, entrou em fevereiro, veio para 40 e quanto mais tarde tu planta, menos produz. Então tu tem que começar agora, plantando milho bem no cedo, para te colher o milho em janeiro bem no cedo, para te conseguir entrar no soja para fazer uma safra boa, né? Para o presidente da Apromilho, Cláudio de Jesus, o acompanhamento de um profissional nas lavouras está diretamente ligado aos bons resultados apresentados nas lavouras. Tranquilamente, porque ele vai evitar gastar, às vezes, um produto que não tem necessidade naquele momento e a informação vai gerar para ele um melhor manejo na propriedade. Isso vai levar tranquilamente para um maior nível de propriedade e uma economia de custo para o produtor. A
A seguir, você confere uma reportagem especial com dicas de como se comportar na entrevista de emprego. E ainda a divulgação dos shows da Expo Ijuí 2016. Fique ligado, nós já voltamos.